Amém. Vamos à palavra de Deus, vamos aproveitar que vocês estão de pé. Vamos ler uma porçãozinha aqui do texto que será exposto. Nós estamos no capítulo 9 de Provérbios, fazendo a exposição do livro de Provérbios. Nós estamos na quinta reflexão sobre o convite da sabedoria. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 10 só. Hoje nós focaremos no versículo 10. Vamos ler a partir do 8 para entender o que significa aqui o 10. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Estou até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós não conseguimos resistir à tua própria voz, a não ser que tu mesmo queiras isso, ó Deus. Nós estamos diante do Senhor, colocados por tuas mãos graciosas. Suplicamos, ó Deus, que fale ao nosso coração. Nesse dia tão singular, ensina-nos como um pai que dá um sermão ao filho. E, graciosamente, a voz ecoa no coração de forma amorosa e causando contrição, ó Deus. Nós temos refletido sobre esse maravilhoso convite e temos feito o contraste com aquilo que ainda refletiremos de forma mais substancial, o convite da loucura, da mulher louca, e os seus perigos e astúcias para a sedução do nosso coração. Ajuda-nos a aprendermos um pouco mais, ó Deus, sobre o perigo de pavimentar o coração com estradas que dê fácil acesso à nossa estutícia, à nossa pecaminosidade e dificulte o acesso da sabedoria. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e ajuda-nos. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós temos caminhado um bocado já aqui no livro de Provérbios. Nós temos feito algumas reflexões, assim, na verdade as reflexões do livro de Provérbios são reflexões assim, muito práticas, e nós temos nos detido sobre o convite da sabedoria. Então eu não vou fazer recapitulação, não vou me prolongar mais, a não ser no último ponto que nós refletimos no último domingo, para trazer mais luz a isso. Lembrando que, se os irmãos observarem, é muito pedagógico aqui, muito prático, irmãos. Lembra da pergunta que foi feita no último domingo? Talvez uma pergunta que nós deveríamos constantemente trazer à consciência, né? Será que eu recebi o convite da loucura essa semana que passou? Será que a mulher louca me convidou e eu não percebi? Observe como é prático isso, irmãos. Irmãos, olha, a praticidade da palavra de Deus é assim tão absurda, tão gritante, que a nossa resistência em não ouvi-la, ou a nossa luta para não ceder a ela, só mostra a dureza do nosso coração e o fato de que nós agressivamente tampamos os ouvidos. Se nós tivéssemos dispostos assim a nos dedicar a responder esses questionamentos, nós iríamos ver o quanto e de quais formas o nosso coração tenta ser conquistado. Por várias bocas, por várias vozes e pessoas que sequer nós consideramos que poderiam ser instrumento de Satanás, ser voz mundana, ser instrumentos da carne. Será que eu recebi o convite? Porque se toda semana você recebe o convite, semanalmente, né? Várias vezes, dependendo
do quanto você se relaciona com o povo de Deus, ou com aqueles que lhe instruem, você recebe os convites da sabedoria, né? Como eu me portei diante desse convite? Eu aceitei sentar-se à mesa? E a loucura? Eu aceitei sentar-se à mesa? Eu deixei ser seduzido? Se a gente pudesse fazer, né? Pudesse no sentido de estarmos dispostos a fazer essa reflexão, nós íamos perceber o quanto nós somos expostos. Existe uma máxima naqueles que têm grupos de apoio que lutam contra dependência química, né? E uma máxima entre eles é evitar pessoas, lugares e maus hábitos que os lembre do comportamento antigo. Era um mecanismo deles de, suspeitando de si mesmo, porque o primeiro passo é justamente esse, né? Eles sabem que não pode. Eles entregaram realmente eles tiraram o controle das suas vidas dele mesmo e eles confessam que eles não podem. É o primeiro passo dos anônimos da vida, né? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, assim por diante. Então, é justamente isso. Eu sei que em alguns arraiais e alguns contextos esses que vocês vivem toda semana, irmãos. Vocês vão para o mercado de trabalho, vocês vão para a escola, vocês vão para a universidade, vocês se relacionam com ímpios, sejam parentes ou não. Vocês se submetem a isso semanalmente, né? Então, esses contextos deixam vocês mais expostos a essa realidade. Mas o ponto não é isso, porque eu sei que eu fico exposto a essa realidade. O ponto é saber como meu coração se portou diante dessas vozes. E a luta da gente vai ser essa, irmãos. Quando o mundo e Satanás tenta perceber qual é o seu apetite. Oferece um banquete e diz, isso aqui não agradou. Eu vou oferecer outro tipo de banquete, outro tipo de alimento, né? Para ver se o agrada. Para observar quais são os apetites do seu coração, porque nós temos, né? Lembra lá de Tiago, são as concupiscências do nosso coração aqui, e ainda infelizmente reside em nós. Então, como esses convites chegam ao nosso coração? Como nós os recepcionamos? Como nós temos edificado a estrada? Imagine que toda vez que você se reúne aqui no dia do Senhor, você está pavimentando a estrada. Uma estrada você está pavimentando. Imagine que toda vez que você para ler um livro piedoso, você está fazendo isso. Imagine que toda vez que você para orar, você está fazendo isso. Toda vez que você lê a Sagrada Escritura, você está fazendo isso. Você está pavimentando o coração da estrada da sabedoria, ou você está pavimentando o coração, a estrada do coração para a mulher louca. Então, você está fazendo isso todo instante. Todo instante, todo instante. Então, esses convites, eles trafegarão por uma estrada. Então, nós destacamos que o maior e o mais intenso desafio disso é a constância. Porque nós não nascemos caindo, irmãos. Nós caímos com o tempo. É assim. Por exemplo, quando a gente conhece a Cristo Jesus, nós somos audaciosamente inclinados para o Senhor. Só que o tempo tende a deixar a luta mais acirrada. Então, nós caímos com o tempo. Então, o grande ponto não é simplesmente discernir e confiar, mas a constância com que isso acontece. Esse é o grande ponto da questão. A constância que nos deixa mais vulneráveis ou não. Então, nós estamos diante desse convite aqui da sabedoria ainda, claro que fazendo esse contraste todo instante aqui com o convite da loucura, né? Todo instante para perceber o contraste, né? Senão a gente não vai entender o contraste. Então, por mais que a gente reflita sobre o convite da sabedoria, a gente volta lá à consciência. Até mesmo porque aqui ele fala do escarnecedor, né? Ele poderia falar só do sábio, só do sábio, só do sábio. Então, ele mesmo faz esse contraste e fala do escarnecedor, como o escarnecedor se porta diante do convite da sabedoria. Então, nós precisamos ter em mente que o foco aqui é o coração, porque o convite é aceito segundo as apreciações do coração. Então, eu vou só ler aqui e vou parar num ponto
sobre as tensões da instrução, que foi o último que nós refletimos. Então, nós vemos a cerimônia aqui da sabedoria, ostentosa, para nosso deleite, né? Então, Deus, ele comparece presencialmente e nos convida, tudo é preparado. Nós vemos aqui os convidados, versículo 4, para esse banquete, são simples, ou seja, aqueles que sabem que as suas mãos não são suficientes para moldar o seu coração, para moldar a sua vida, são simples, são aqueles que precisam suspeitar de si mesmo. Aqui a humildade é um ponto principal, porque vai fazer o contraste com a prepotência, com a arrogância do escarnecedor. Então é a humildade aqui, a atmosfera que cuida do coração, que recebe aqui. Aqueles que precisam, são cientes de que precisam de médicos, e a maioria das vezes isso vai ser uma grande luta, entender que precisa de médico, né? E nós vemos o versículo 4, o convite, é um convite de mudar o compromisso do coração. Volte-se, né? Volte-se para aqui, é o convite de retroceder. Então, a ideia de uma conclamação de arrependimento. O que é esperado desses convidados? É ser ensinável. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Ser ensinável. Então, sentar-se à mesa da sabedoria significa aceitar a instrução, se submeter à instrução. É justamente isso que é requerido. E as tensões. As tensões. E eu queria, novamente, focar aqui para passar para o último ponto, porque para um ministério pastoral, irmãos, essas tensões aqui é singularmente prática e aplicável, porque nós nos portamos como aqueles como o sábio aqui mesmo, que instrui os dois tipos de pessoas, escarnecedores e sábios. Os escarnecedores se mostram sábios por algum tempo, mas acabam revelando o seu coração da forma como responde. Essa é a grande tensão. Esse é o grande ponto aqui. Porque a resposta que você dará, a instrução recebida, vai revelar se você é escarnecedor ou se você é sábio. Porque e aí ele faz uma distinção aqui muito singular, mostrando quem é o ingênuo e quem é o escarnecedor, justamente pela resposta que é dada. E tem um ponto aqui, irmãos, de suma importância, sabe? Muito importante. Porque por mais que nós conheçamos a maldade do coração do homem, nós sempre nos surpreendemos. Sempre. A caminhada com a igreja do Senhor, a caminhada cristã e aqueles que têm mais um tempo de fé, chegam a essa conclusão. É uma caminhada de surpresa quanto à maldade do coração do homem. Uma das marcas dessa maldade do coração é a corrosão da instrução do Senhor. Eu fico impressionado como porções que nós expomos, e é tão maravilhosa a exposição bíblica, porque nós expomos sequencialmente ensinos, instruções, ou seja, por tempo, por exemplo, quantos já fazem quanto tempo, faz quanto tempo que nós estamos estudando sobre sofrimento? Muito tempo. E essa instrução sobre o sofrimento é dentro de um contexto que já vem há algum tempo, que é a exposição do saltério. Faz quanto tempo que nós estamos estudando sobre oração? Já faz um tempinho. Então demos uma pausa ali nos oficiais, porque estava ouvindo demais sobre oficiais, né? E aí paramos aqui para... e eu vou confessar com vocês que não é proposital, não. Simplesmente a gente é conduzido a isso. Aí casa, né, o sofrimento com a oração, então casa direitinho. Mas nós já vamos aí, sei lá, hoje vai ser o quê? A 7ª reflexão sobre oração, né? E quanto tempo nós estamos estudando sobre provérbios, irmãos? Mas a providência de Deus coloca aquele versículo, aquele tema, para nós refletirmos em momentos singulares da nossa vida como igreja local. Como nesse caso aqui hoje. Singular. Por que eu estou dizendo isso? Porque com muita facilidade nós deformamos, nós corroemos a providência de Deus. Porque nós poderíamos ouvir isso daqui como providência de Deus. Não é? Olha,
não teve uma arquitetura, não teve um planejamento para que naquela situação da nossa igreja nós desfrutássemos daquele versículo bíblico. Não teve. Nós fomos conduzidos a isso. Conduzidos. Mas com muita facilidade nós corroemos essa providência de Deus, dizendo que é piadinha, dizendo que é indireta, quando nós poderíamos simplesmente nos submeter e dizer, olha como Deus fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu demais aqui na igreja. E acontece demais, irmãos. E vai acontecer. Não tem. Por que vai acontecer? Porque são os compromissos no nosso coração. Olha como é aplicativo aqui, irmãos. Vai acontecer. Isso vai acontecer hoje, vai acontecer próxima quarta, vai acontecer daqui a um mês, vai acontecer daqui a um ano. Isso sempre vai acontecer. Porque nós não somos tão simples como nós julgamos ser. Nós não somos. A arrogância sempre tende a lutar com o nosso coração e algumas vezes ela vence. E essa é a grande dureza. Algumas vezes ela vence. E com muita facilidade, meus irmãos, nós deformamos a providência de Deus por causa dos compromissos no nosso coração. Nós deformamos. E isso porque os compromissos mundanos no nosso coração não nos permite entender que é o estado do nosso coração que determinará o tom da instrução. É isso. Aquela mesma palavra, aquele mesmo ensino, aquela mesma intensidade. Observa aqui o contraste que o sábio faz entre o escarnecedor e o sábio. A mesma instrução é dada, a mesma intensidade é proferida. O mesmo ensino é exposto. Portanto, o que determinará o tom da voz que é proferida, o tom da instrução recebida, não é a voz. Porque por mais manso que eu esteja falando aqui, por mais que eu queira escolher palavras para dizer assim, olha, eu quero te salvar, eu te amo, eu quero te ensinar, não adianta. Não adianta. Você já determinou no coração como aquela voz vai ser ouvida. Não adianta, irmãos. Não adianta. E não adianta dizer que é antipatia com o pregador, que é aversão. Pode ser qualquer um. É o compromisso no nosso coração. Enquanto é conveniente ouvir aquela voz, eu ouvirei. Enquanto é conveniente ser pastoreado, eu serei. Infelizmente, essa é a realidade desse lado da eternidade, irmãos. Infelizmente é essa. Essa é a grande luta, é a situação do meu coração. Por exemplo, observa cada um de vocês. Cada um de vocês. Quanto o ensino, o mesmo ensino foi recebido como agressão. E quanto o mesmo ensino, pela mesma voz, foi recebido como exortação. Na nossa caminhada mesmo, nós fazemos essa aplicação. Sabe, irmãos, isso tem um tom prático assim absurdo. Absurdo mesmo. E eu preciso realmente pontuar isso aqui no Ministério Pastoral. Porque quando o sábio ele diz assim, olha, não repreende o escarnecedor não, porque tu vai se machucar. Eu estou lendo o texto que nós estamos refletindo aqui. É isso que ele diz. E isso é absurdamente prático, porque a vida do pastor, meus irmãos, nessa função de instruir, é uma constante tensão com aquilo que ele ensina. É uma tensão absurda, porque as palavras escolhidas, o tom de voz escolhido, as aplicações pontuadas, sempre serão uma dúvida e o desafio no ministério pastoral. Porque nós vivemos na tensão de não sabermos como está sendo recebido.
A tensão de não saber se nós estamos fortalecendo ou desanimando. A tensão de não saber se nós estamos edificando ou demolindo. A tensão de não sabermos se nós estamos curando ou ferindo. A tensão de não sabermos se nós estamos aproximando ou afastando. A tensão de não sabermos se nós estamos encorajando ou abatendo. E quando acontece o oposto daquilo que está sendo intencionado na instrução, então nós abrimos uma profunda ferida no coração daquele que instrui. Que é o que ele diz aqui. Ele diz justamente isso. Olha, com escarnecedor, tu vai receber o desprezo. É justamente aborrecer aqui. Porque dói, irmãos, quando a gente não compreende o que aconteceu. Quando a gente não entende o que aconteceu. Dói. Você simplesmente não entende. É esgotante tentar percorrer todos os caminhos na tentativa de tentar encontrar o erro e não conseguir encontrar o erro. Dói quando o sentimento de culpa invade e se aposta do coração. O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Onde foi o erro? Dói a insuficiência de não conseguir remediar. Por que eu estou fazendo todas essas aplicações sobre as tensões aqui da instrução? Porque no final das contas, com a mesma instrução, irmãos, alguns são edificados e outros são perturbados. Então não é o pastor que você escolhe, não é o púlpito que você escolhe, não é a igreja que você escolhe. É simplesmente a validade da conveniência da instrução que você dá. Olha, durante esse determinado período foi conveniente ouvir esse pastor e estar nessa igreja. Como nós temos muitas opções no mercado, eu vou escolher outro. Aquele que mais se adequa às minhas conveniências. Por isso é uma questão do coração. Entenda isso. Entenda isso. É uma questão do coração, dos compromissos do coração. Não é a voz que fala. Tem a ver com o coração que recebe. E você precisa entender isso, porque essa vai ser a grande questão da sua caminhada cristã. A sua instabilidade, a sua inconstância. Essa vai ser sua grande luta na caminhada cristã. Por isso é importante entender o que o sábio fala aqui. Olha, os simples, venham os simples. São aqueles que determinam que são caídos, que são pecadores. Aqueles que determinam que precisam de instrução. Aqueles que determinam que precisam de cura. Aqueles que não buscam como subterfúgios, irmãos, não buscam como subterfúgio condenar a outros e colocar a si mesmo como vítima. Entenda, o vitimismo é uma das primeiras portas abertas para o escape da nossa carne. Porque quando nós saímos como vítimas, quando nós ficamos vitimizados, nós encontramos justificação nas nossas decisões. E nós não somos tão hábeis para traçar novos caminhos, irmãos. É o mesmo comportamento, sempre, e sempre, e sempre. Portanto, quando você se sentir machucado ou ferido pela palavra que lhe atinge, entenda, depravação total. Eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. Eu sou hábil na minha maldade, nas minhas justificações. Eu sou. Porque não tenha dúvida, a primeira porta que será aberta pelas mãos de Satanás para você será o senso de injustiça e o vitimismo. É essa. É isso que vai lhe dar confiança suficiente nas suas racionalizações e nas suas decisões. Agora entenda,
o conforto do seu coração em uma reflexão obtida, em uma decisão tomada, não é sinônimo de verdade. Não é. Significa somente que você está em paz. E nós podemos ficar em paz com os nossos pecados. Nós podemos ficar em paz. Você não ficaria em paz com os seus pecados se o seu coração já fosse completamente glorificado. Mas não é. Nós podemos ficar em paz com os nossos pecados. Essa é a grande tensão aqui da instrução. É o versículo 8, é o que ele diz. Não repreende o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Observa o contraste aqui. O sábio aqui é o simples, é aquele que ouve, é aquele que se volta, é aquele que retrocede. Esse é o sábio aqui. O sábio é humilde. O sábio não é arrogante. O sábio não é prepotente. O sábio aqui é humilde. O que fará? Qual é o grande ponto da questão entre o sábio e o escarnecedor? É o temor do Senhor. Não é o temor a homens. Porque, irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ouvir a Deus, ouvir o ensino do Senhor, pode remover de nós todas as instabilidades, as estabilidades que o mundo coloca em nossas vidas. Pode remover todos. Pode me remover de uma certa prosperidade. Pode me remover de entretenimentos. Pode remover bens, meus bens. Se a minha consciência de estabilidade, de sucesso, de progresso for pautada pelas apreciações do mundo, eu vou entender que quanto menos dinheiro eu tenho, quanto menos recurso eu tenho, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu estou sendo espoliado. Se eu entender isso como o custo da fidelidade do Senhor, eu vou aceitar perder empregos, relacionamentos, retardar a minha formação, desprezar algumas amizades. O isolamento e o espoliamento significará fidelidade ao Senhor e o compromisso com o Senhor sendo espoliado, na verdade, desse mundo. Mas não. Eu posso pegar todas essas coisas como escoras para reafirmar que eu estou bem. Que minha família está estável, que eu consigo sustentar o meu lar, que eu consigo progredir academicamente. É o temor do Senhor que vai moldar essa atmosfera. Essa é a máxima aqui. Na verdade, essa é a máxima. Nós vemos essa mesma expressão no livro do Salmo, Salmo 110. Nós vemos essa mesma expressão em Jó. Nós vemos essa expressão aqui algumas vezes, que é uma máxima. É uma máxima da literatura sapiencial, da sabedoria das Sagradas Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. E aí ele tem um paralelismo para tentar descrever isso. Ele diz, o conhecimento do santo é prudência. Então, o temor do Senhor é o primeiro acontecimento na vida e na mente de um homem sábio. É o temor do Senhor que vai fazer com que ele não escute a sua voz e escute a voz do Senhor. Para saber que, na verdade, quando a sua voz está atraente ao seu próprio coração, esse é o grande perigo. Olha, eu estou gostando demais de ouvir minha voz. Eu estou gostando muito de ouvir minha voz. Eu estou com medo. Porque eu tô gostando de ouvir minha voz e eu estou me rendendo à minha própria voz. Sabe? Isso acontece na prática. Quantas vezes você já brigou com alguém na cabeça? Quem é que ganha? A outra pessoa ganha? Nunca ganha. Você que ganha sempre. Quantas vezes você já brigou com o cônjuge? Quantas vezes você já ficou assim para tentar argumentar com o cônjuge, né? As mulheres sabem disso, né? Parece que os homens são sempre mais habilidosos nas palavras, né? Parece que sempre eles vencem, né? Mas quantas vezes, mulheres, vocês já tentaram ficar reproduzindo aquela conversa na cabeça de vocês antes de ter? E essa reprodução lhe dá confiança, sabe por quê? Porque sempre você ganha.
Sempre você ganha. Então você vai ficando confiante. É por isso que vem a grande frustração quando você vai ter a conversa real e você não ganha. Que diabo é isso? Na minha mente, várias vezes eu ganhei. Aí vou na vida real aqui e não ganho. Porque a nossa voz nos seduz. O compromisso da nossa voz não é lhe instruir, é fazer você sentir-se bem. Por isso que você ganha. Faz você sentir-se bem, sentir-se confiante. É por isso que, por exemplo, quando você vê um crente querendo namorar com um ímpio, ele reproduz tanto aquela pseudo-felicidade, aquele futuro feliz, aquele namoro projetado por Deus. A voz interior dele dá tanta convicção que foi Deus que mandou aquela pessoa, que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, é a realização de seus sonhos, é a resposta de oração, porque a sua voz faz você entender isso. É por isso que geralmente essas pessoas, elas deixam a igreja, brigam com pais, acabam relacionamentos com amizades para viver aquele amor. Por quê? Porque teve um coach aqui, teve um instrutor aqui, que foi a sua própria voz, ele dando força e ânimo. É isso. Irmãos, olha, é muito pesado você chegar a essa conclusão. Porque você vai lutar contra aquele que está dentro de você. É angustiante. Mas essa é a nossa luta, sabe? Eu acho que é isso mesmo que Paulo fala quando ele fala em Gálatas que a nossa luta é da carne com o espírito, sabe? É da carne com o espírito. A carne, o espírito, a carne com o espírito. É em Gálatas, né, essa passagem? A carne é isso. É a carne que está entranhada em nós, falando com as palavras que a gente quer ouvir, com o tom que a gente quer ouvir. E o Espírito confrontando. E aí você vai ficando angustiado. É o temor do Senhor que faz com que a luta continue e a carne não prevaleça. O sábio é aquele alerta que somente esses que têm o temor do Senhor são dignos de assentar-se à mesa da sabedoria. Nesse convite. Porque é justamente o temor do Senhor que fará com que eles permaneçam à mesa, se alimentando do banquete. Vai fazer com que eles tomem o alimento como honra, com gratidão, e não que abusem da sabedoria recebida. Joe Bick, ele disse assim, o arrependimento começa com um volver-se para Deus, com um voltar-se para Deus, a partir do coração, e procede em um temor a Deus puro e solícito, constantemente. Portanto, é na exibição do temor do Senhor que nós evidenciamos o verdadeiro arrependimento. Mas eu vou colocar aqui algumas questões muito práticas, porque eu acho que a gente precisa entender o que significa temor a homem, sabe? Porque é tentado incutir temor a homens em nós constantemente. E eu vou mostrar a vocês como isso é prático. Vejam que toda instrução ela tem um propósito de causar exatamente esse temor. O conhecimento do santo é prudência. Olha isso. Quando eu conheço o santo, eu tenho medo de tudo aquilo que agride a sua santidade. Tudo. Prudência. E por causa desse temor, eu sou prudente. Prudente em tudo que eu faço. Por quê? Por causa do conhecimento do santo. Eu conheço e temo. Eu conheço e temo os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus relacionamentos, porque eu conheço. Porque à medida que o santo de Deus é conhecido, as libertinagens do coração se tornam mais evidentes e elas são expelidas, expurgadas. Essa é a luta. E nós conhecemos a Deus. E então, o mundo que tanto nós
nós conhecemos, ele vai sendo removido da minha mente, ele vai sendo removido do coração, as suas vaidades vão sendo removidas, os seus manjares vão sendo percebidos ali e eles vão sendo expelidos. Foi isso que Jó refletiu. Quando ele refletiu, na verdade, na sua reflexão lá em Jó capítulo 8, ele lembrou desse ensino. E lá é como se Deus estivesse falando em Jó capítulo 28, versículo 28, quando diz assim, e disse ao homem, Jó está falando aqui, e ele lembra que Deus disse ao homem, eis, olha o que ele diz, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. É interessante porque Jó está sendo açoitado aqui, né? Ele está sendo açoitado. E aí ele está sendo confrontado com o fato de que ele é um ímpio. Se ele está sofrendo tanto desse jeito, os amigos dele estão dizendo que ele está sofrendo por causa da sua impiedade, porque Deus, ele derrama juízo e disciplina sobre aqueles que são perversos. Isso ganha uma luz absurda, especialmente na Nova Aliança, quando a gente entende que isso é provação. Na Antiga Aliança tinha essa teologia muito retributiva por parte de alguns, por causa da condicionalidade com que a Antiga Aliança é estruturada, né? Faça e viva, não faça e morra. Então, a própria estrutura de lei, se você obedecer à lei, você vai viver, se você não obedecer à lei, você vai morrer, fez com que alguns pervertam o ensino. Então, eles criaram uma teologia da retribuição. Naquele livro que eu estou escrevendo sobre Jó, eu falo justamente sobre isso. Eles perverteram a teologia e uma das perversões da teologia é criar uma teologia da retribuição. Então, se você está sofrendo disciplina, não importa, não é provação, é punição. Então, foi uma perversão. A teologia da retribuição que está presente no Antigo Testamento é uma perversão da teologia bíblica do Antigo Testamento. E aí, os amigos de Jó estão açoitando a Jó, açoitando com essa perversão teológica, com essa máxima. E Jó, ele reflete. Quando ele reflete isso, ele está dizendo assim, eu temo. Ele está dizendo para ele mesmo, eu temo. Ele está lembrando, ele está pregando para si mesmo, quando ele diz, e disse o homem, Deus não está falando aqui não, Deus vai falar lá na frente. Mas aqui ele cita Deus, citando a própria Sagradas Escrituras. Se você lá ler o capítulo 26, 27, 28, você vai ver isso, que ele está falando faz tempo. E aí ele vai se colocar como a voz de Deus e vai falar como se fosse Deus falando. E disse Deus ao homem, é o que foi que Deus disse? Eis que o temor do Senhor é sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. O conhecimento do santo é prudência. A santidade de Deus, então, nos torna mais parecidos com Ele. Nós o tememos, apreciamos a sua santidade, expelimos todas as maldades e nos tornamos mais parecidos com Ele. É quando o discípulo ele vai aos poucos se parecendo com o seu mestre. Nessa dinâmica aqui do sábado. Então, os nossos olhos, irmãos, eles se tornam mais sensíveis ao que o mundo ao que o mundo coloca diante de nós. As amizades, os relacionamentos que nos aproximam de Deus ou que nos afastam de Deus. Nós vamos percebendo isso. Olha, eu gosto tanto dessa amizade, mas eu tenho que ser realista. Essa amizade afaga as minhas apreciações existenciais, mas não me aproxima de Deus. Sabe quando você tem que parar de assistir uma série porque, olha, irmãos, difícil hoje você procurar alguma coisa boa para assistir, porque em tudo bota gaysada, tudo. Tudo tem gaysismo, tudo. Tem diálogos que não tem nada a ver, e aí uma mulher apresenta aquela com quem ela é casada. Não tem nada a ver o diálogo. Não tem nada a ver. Aí uma mulher revela que é casada com outra. Não tem nada a ver, meu irmão. O enredo não tem nada a ver. A cena não tem nada a ver. Mas eles têm que enfiar o negócio lá. Aí você diz, meu irmão, vou ter que parar de assistir esse negócio também de novo. Estava gostando tanto aqui, vou ter que parar de assistir isso. Oh, rapaz. E quando você tenta de novo? Não, eu vou tentar porque vai ser, ó, eu tento de novo, irmão, várias vezes.
Eu tento aqueles que Game of Thrones eu nunca tentei, tá bom, irmão? Que ali é pornô. É filme pornográfico mesmo. Tô dizendo outros que vão em outro gênero. Tô dando essa nota de rodapé pra você não achar que eu... Enquanto tem esse diálogo, quando aparece um beijo, né? Entre dois homens, entre duas mulheres. Rapaz... Aí a sua voz interior, que é pecaminosa, tenta de novo. Vai que foi só essa cena. Aí eu tento. Mas não foi só a cena. Aí começa a minha voz assim, ó. Passa, cara, é só passar. Qual é o problema? Eu vi. Eu vi. Quando a gente passa, a gente vê os recortes. Só que a minha voz quer me enganar. Como se aquilo não fosse plantar pecados no meu coração. Uma cena sexual. Como se não fosse plantar pecados, desejos pecaminosos no meu coração. Mas a minha voz quer me seduzir. Ela parece muito eloquente. Olha, essa é a realidade da vida, essa é a realidade do entretenimento, essa é a realidade do mundo que a gente vive, cara. Você não pode viver a parte disso, não. Posso sim! É claro que eu posso. A minha luta é justamente essa, cara. Então você vai, o temor do Senhor vai lhe tornando mais sensível a essa realidade. Olha, eu gosto muito disso, mas infelizmente eu tenho que ser realista, né? Amizades, os bens, os prazeres, cujo poder sobre o coração assim é devastador. Se eu perder essa estabilidade, se eu perder essa comodidade, se eu perder... Quando nós percebemos isso, eles são repelidos a todo custo. Irmão. Você percebeu? O Bico diz assim, ó, com o auxílio do Espírito Santo, o crente deve fazer com que o pecado morra diariamente através da abnegação. E a abnegação dói, irmãos. Dói. Ora. É óbvio que dói. Calvino, ele diz o seguinte, o homem morre para si mesmo a fim de começar a viver para Deus. Você consegue ver em que nível você está vivendo para Deus e em que nível você está vivendo para si mesmo? Imagine, você coloca duas colunas. Olha, isso aqui prova que eu estou vivendo para Deus. E todas essas evidências provam que eu estou vivendo para mim mesmo. Então eu vou escrever. Qual coluna fica mais cheia? E eu não estou dizendo que A ou B daqui fica, mas é você que tem que fazer isso. É você que vive com você, não é? É você que tem que fazer isso. Então, essa citação aqui é muito simples, né? Absurdamente simples. O homem morre para si mesmo a fim de começar a viver para Deus. Mas é justamente essa simplicidade que torna ela tão prática, porque, diferente dos filmes de ficção, irmãos, entenda isso. Diferente dos filmes de ficção, nenhum morto ressuscita para a desgraça. É fácil você assistir filmes apocalípticos em que aquele morto que ressuscita, ele se tornou desejoso da carne humana, né? Começou com The Walking Dead, e aí tem vários outros aí. Mas é só na ficção. Na vida real, todo mundo que ressuscita, ressuscita para a glória de Deus. Nenhum ressuscita para a desgraça. Na vida real é assim. Nessa realidade que vivemos. Todo morto que ressuscita, ressuscita para Deus. Satanás não ressuscita ninguém, não. A carne não ressuscita ninguém, não. Então, se você morreu para você mesmo, você tem que ter muito convicto de que você vive para Deus. Caso contrário, você não morreu para si mesmo, não. Não morreu. Isso significa dizer que se morrer para mim mesmo equivale a viver para Deus, viver para mim mesmo equivale ao quê? Eu morri para Deus. Tem igrejas que vai fazer você viver para si mesmo e ficar em paz. Pregadores, livros. Infelizmente. Infelizmente. Martinho Lutero disse assim, olha a citação de Martinho Lutero. Quando um homem é humilhado pela lei,
de Deus, né? E levada ao conhecimento de si mesmo. A nossa luta é o quê? É não repelir a lei que nos expõe. Os puritanos tinham uma dinâmica de evangelização que era justamente essa. Ó. Primeiro você mostra a lei, dá a lei para mostrar a ardilosidade e a profundidade do pecado do homem, e quando ele estiver lá no chão, olhando para as suas feridas, você lança sobre ele o evangelho de Cristo Jesus. A esperança, a graça, a misericórdia, a fé. Então o primeiro passo é ser açoitado pela lei, não tem como fugir não. Não tem, você tem que ser. As pessoas querem hoje o quê? Ela quer logo a graça, a graça. Mas e aí vai dizer o quê? Deus, Jesus, ele salvou. De quê? Se a lei não me disse nada, foi logo graça e graça e graça, eu não sei nem de quê foi que me salvou. Quando você sente o peso da morte do pecado, é que você vai entender do que a lei te salvou. O evangelho te salvou. Você precisa ter a experiência de morte. Você precisa ter a experiência de morte para entender do que você foi salvo. Agora, a gente não quer ter experiência de morte não, irmão. A gente tem que ter a experiência de morte para saber do que fomos salvos. Nós precisamos. Então, quando ele diz assim, ó, quando o homem ele é humilhado pela lei e é levado ao conhecimento de si mesmo, então segue o verdadeiro arrependimento. Pois o verdadeiro arrependimento começa no temor e no juízo de Deus, e ele vê a si mesmo como um pecador tão grande que não pode encontrar qualquer significado, como ele mesmo pode ser libertado do seu pecado por sua própria força, por suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. E isso acontece, irmãos, quando nós passamos a viver, como disse um estudioso, nós passamos a viver com a ideia de Deus na nossa mente. É o que ele diz aqui, o conhecimento do santo é prudência. Nós passamos a viver com a ideia de Deus. Deus existe de fato. O problema é que as nossas decisões são tomadas como se nós fôssemos ateus. Esse é um problema, né? Mas quando a gente passa a viver com a ideia de Deus, nós tememos até olhar o nosso corpo nu. Com medo de pecar. A ideia de Deus. Deus. O Washer, eu compartilhei um livro no grupo das mulheres, não sei se foi esse. O Washer, ele escreveu um livretozinho chamado Como Ser uma Mulher de Deus. Como Ser uma Mulher de Deus. E ele diz assim, ó, a santidade é o reflexo do caráter de Deus na vida do homem regenerado. A santidade. Quando você é açoitado pelo fato de que algum traço em você não exibiu a santidade, que é o caráter de Deus, o que é que você faz? Você se humilha. E não é um problema para você, porque você já vive humilhado como um homem e uma mulher de Deus. Não é um problema. E a gente entende, porque nós sempre exibiremos traços de carnalidade, irmãos. Sempre. Nós somos pecadores. Não entenda mal a contundência das minhas palavras. Eu sei que você vai pecar e eu espero que isso aconteça mesmo. Mas junto com o pecado vem o quê? O arrependimento e a humilhação. Porque você diz que é crente, né? Então com o crente vem isso junto. Não vem o pecado e a agressividade. Não repreenda o escarnecedor para que te não aborreça. O pressuposto aqui, nós somos crentes. Esse é o pressuposto. Existe uma aplicação aqui muito importante, irmãos. Porque aqui eu falei, né? O temor a homens, ele pode nos conceder muitos benefícios. Muitos, irmãos. E talvez a gente não sabe a praticidade disso. Porque é muito fácil dizer assim, eu temo a Deus e não a homens. Olha,
O temor a homens pode nos conceder sucesso, fama, estabilidade, entretenimento. E tudo isso pode servir de álibi para que eu cale a voz de Deus. O temor a homens pode nos dar muitos benefícios desse lado da eternidade. Honrarias, vitórias, sucesso, progresso, sorrisos, deleites, alegrias, prazeres. Mas apenas entenda, mas apenas o temor do Senhor nos concederá a eternidade. Se nós temermos aos homens, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Entenda isso. Nós seremos, não tenho dúvida não. Seguinte, eu vou negociar a minha vida na igreja para uma formação acadêmica, para passar num concurso, para progredir no meu comércio, na minha empresa, no meu trabalho. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai ser. Não tenho dúvida disso. Você não tenho. Você vai poder fazer viagens, você não vai ter problema de estabilidade financeira, você vai ter planos de saúde, seus filhos vão estar nas melhores escolas, você não vai se preocupar com a fatura do cartão, você não vai se preocupar com o dia do Senhor. Eu vou à igreja quando der, quando não der não tem problema. E esse negócio, poxa, meu, tem que dar aviso toda vez que a gente não vai. Todo domingo tem que ir para a igreja, e quando não vai para a igreja você tem que avisar, é muito desconfortante. Você não vai se preocupar com isso não. Não vai. Não, você vai ser assim, a pessoa mais feliz do mundo, não tem dúvida. Agora só lembra, é do mundo. É do mundo, lembra disso. Então não acho que eu não vou escolher a Deus e eu vou passar a minha vida aqui na desgraça. Vai não, aí é a eternidade, você está entendendo mal. Aqui vai ser uma bonança. Vai ser. Deus pode pontualmente ali, expor para você as consequências das suas escolhas. Isso geralmente acontece no final da sua vida. Quando você vê que as escolhas que você fez foi... Geralmente, quando você está diante da morte, você tem uma reflexão mais sóbria. Porque você não está conseguindo levar nada. Todo o sexo barato, todo o corpo esculpido, todo o dinheiro acumulado, nada disso pode conter a sua vida. Nada disso. Geralmente nesses momentos, agora até lá vai demorar muito, né? Sei lá, se você... Não sei quando é que você vai morrer, mas pode demorar muito, né? Então, mas não entenda mal, você será a pessoa mais feliz do mundo mesmo. Ou você vai desfrutar. Agora lembra, é do mundo. Se isso valer algo para você, então é essa vida que você tem que percorrer mesmo. Não fique brincando de crente, não, sabe? Eu não quero que você saia daqui, não. Eu quero que você fique mesmo. Mas para ser realista, porque a gente não... A gente tá diante de Deus, né, irmãos? Então, quem não tiver o seu coração tomado por Ele, não é dele, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil quando a gente faz escolhas que tiram de nós. É muito fácil a gente fazer a reflexão de que nós fizemos a escolha errada. Por exemplo, olha, eu estou num emprego que está me tirando da igreja. E se eu continuar nesse emprego, eu sinto que a minha família vai ser machucada. Então, quando pessoas assim vêm pedir um aconselhamento, é difícil para a gente, porque a gente sabe que a gente dá o conselho, a gente sofre junto, sabe? A gente sofre junto e tenta usar os mecanismos da igreja para aliviar as consequências das decisões. Mas é a pessoa que vai desfrutar da decisão. É ela. Então, por exemplo, é difícil você dizer assim, irmão, olha, cara, eu sei que você precisa de todo sustento, eu sei, mas a gente é guiado por um princípio de que a gente escolhe para o Senhor. Agora, as nossas escolhas para o Senhor, elas serão provadas. E às vezes, irmão, a aprovação pode ser passar necessidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil, com a necessidade, você entender que fez a escolha errada. É muito fácil isso acontecer. O temor a homens blinda você disso. Porque é muito fácil você dizer, eu escolho o emprego, deixo a igreja e continuo com o meu salário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito fácil. Então, o temor a homens vai dar muito benefício a você. Muito. Vai te dar, vamos fazer
o trocadilho de palavras, vai te dar todos os benefícios do mundo. Parece algo bom, não parece? Mas é do mundo, lembra lá. É do mundo, tá bom? E é justamente essa conclusão que o sábio faz em Eclesiastes. No final das contas, irmãos, essa equação do coração, ela precisa ser resolvida. O que queremos e onde queremos desfrutar do resultado do temor no nosso coração. O que nós queremos e onde nós queremos desfrutar do resultado do temor do nosso coração. Se for temor a homens, vamos desfrutar aqui e vamos escolher aqui. Se for do temor ao Senhor, nós só desfrutaremos da eternidade. Aqui nós seremos espoliados. Quer dizer que a gente vai passar todas as dificuldades? Não! Mas se a gente estiver disposto a passar todas as dificuldades, o que vier é bonança. Né? Porque a gente já está disposto a passar toda a dificuldade, o que vier é bonança. É que nem aquele negócio de preço, sabe, irmãos? O mecanismo é o mesmo de marketing. Por exemplo, dizer assim, não importa o quanto custa, é só dizer que está na promoção. Está na promoção, o irmão Jean corre para comprar na hora. Né? Lá em casa, assim, ele manda eu tenho que comprar isso aqui porque está na promoção. Minha filha, promoção sempre vai ter. Sempre vai ter promoção, meu amor. Aí os meninos já se acostumam. Ó, pai, tá na promoção. Promoção o quê, meu irmão? O preço da gasolina é R$6. Não, pai, mas tá na promoção. Promoção o quê? É aquele mesmo negócio. Olha, de 2.000 por 1.500. 1.500 era 2.000, vou pagar 1.500. Vou economizar R$500. Não, se tu não comprar, vai economizar 1.500. É o jogo. Então, se eu estava disposto a pagar 2.000, pagar 1.500 é um ganho, não é? Se eu estou disposto a perder tudo, perder a metade é um ganho. Não quer dizer que você vai perder tudo, mas se você estiver disposto, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou passar dificuldades? Sabe, irmãos? A gente vive numa realidade muito cômoda, sabe? A gente não passa necessidades, não. Não passa dificuldades como miseráveis em países sucateados passam, como muitos santos do passado passaram. Imagine vocês verem os filhos de vocês terem a cabeça cortada e precisaria somente você dizer, não, eu aceito o islamismo e nego a Cristo. Só precisava isso para você não ter a cabeça da Yasmin cortada, a cabeça da Sarinha cortada. O que você faria? Sabe, a gente vive numa realidade tão cômoda que a gente não consegue equacionar isso, irmãos. A gente não consegue, sabe? É muito distante de nós. E a triste realidade é que eu acho que a gente cederia mesmo na hora. A gente cederia mesmo. Essa é a realidade que a gente vive. É dura mesmo, né? Talvez para mim seja mais fácil fazer a reflexão, não porque eu deixarei matar logo o menino de um trabalho que nem presta. Talvez para mim seja fácil porque essa é a minha atmosfera. Eu vivo nisso, eu passo o dia todinho estudando isso, lendo isso. Então, ficar nesse contexto para mim talvez seja mais cômodo, né? Mas é isso que é esperado de todo cristão, não é só daquele que estuda a palavra, não é? Né? É esperado de todo. Isso não é direcionado só aos pastores. É justamente essa conclusão aqui que o sábio e Eclesiastes faz depois de experimentar tudo, irmãos. Ele experimentou tudo do mundo. Todas as honrarias do mundo, todas as bonanças do mundo, todos os prazeres do mundo, ele experimentou. A gente viu muito da exposição aqui de Eclesiastes. E a conclusão, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13, ele diz, de tudo que se tem ouvido, tem uma máxima. Teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. De tudo. Tudo que vocês ouviram aqui, de tudo que já foi dito, de tudo. Porque isto é o dever de todo homem.
Quantas mulheres ele teve, quantas orgias ele participou, quantas riquezas ele teve, quantas pessoas se curvando diante deles, de tudo, ó. Sabe o que foi que eu entendi? É temer ao Senhor que vale. Agora é triste fazer uma reflexão dessa no final da sua vida, cheia de cicatrizes, e depois de arrebentar com a sua família. Essa reflexão não vai ser um alívio. Se você tiver desgraçado a sua vida, vai ser um açoite. Um açoite na sua alma. É isso. Então, essa é exatamente a questão. Enquanto nós nos percebermos que esse mundo, não percebermos que esse mundo é um vazio, nós nunca seremos preenchidos por Deus. Enquanto não formos tomados pela firme convicção de que esse mundo, ele não pode nos conceder as ilusões que ele tanto promete, nós nunca buscaremos a Deus. E o que nós precisamos compreender é que essa é uma guerra, irmãos. Uma guerra para manter o temor de Deus no nosso coração. Porque ele será alvo de tentativas de remoção. Tema homens. Você precisa desse auxílio, você precisa dessa amizade, você precisa desse bem, você precisa. Vai ser. É por isso que é provação, senão não seria, né? Nós não estamos num mundo, irmãos, apático pela guerra, não. O mundo entende que está em guerra. O pecado entende que está em guerra conosco. Satanás entende que está em guerra. A nossa carne entende que está em guerra. Nós podemos não entender, andar apáticos, mas esse mundo não brinca, não. Ele tentará, sim, forjar em nós temor a homens. Por exemplo, ele vai dizer assim, ó, você precisa desse emprego para sobreviver, meu filho. Você vai deixar o emprego se você precisa para alimentar a sua família? Você precisa dessa diversão. Eu posso dar essa diversão para você. Você trabalha tanto. Você precisa sorrir. Depois de tanto trabalho, será que você não pode conceder isso à sua família? Eu posso dar isso para você. Você precisa de cuidar dos médicos, eu facilito para você. Você não precisa ficar doente, eu tenho os meios, eu facilito. Aqueles que você ama precisam de ajuda, de cuidados. Venha, eu estendo a mão para você. Eu dou os cuidados. Você precisa de dinheiro, entenda uma coisa, eu posso facilitar esse dinheiro para você. Trabalhe, então você conseguirá. Aproveite as oportunidades de progresso. As oportunidades não batem duas vezes a mesma porta. Aproveita. Depois tu remedia isso. Aproveita a tua última chance. Olha, isso daqui nunca aconteceu com ninguém. Nunca um convite desse foi direcionado a ninguém. Você tem essa chance. É agora. A oportunidade. Essa é a tua chance. Quantos não buscam? Entenda, irmãos, eu não estou dizendo que não é a última chance e que muitos não buscam. Eu sei que é mesmo. Irmãos, olha, eu acho que é a veracidade do fato que faz com que seja mais difícil. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, em nenhum momento a Escritura disse que Satanás não podia dar aquilo que ele estava prometendo. Em nenhum momento. Jesus poderia simplesmente dizer assim, é mentira. É mentira. É mentira. Isso aqui não é tentação não, porque eu sei que tu não pode dar. Em nenhum momento é dito que Satanás mentiu em tudo que ele ofereceu. Então, pode ser a última chance, sim. Pode ser uma oportunidade que todo mundo quer, mas só você tem. E isso faz com que você se sinta o quê? Felizardo, sortudo. Faz com que você entenda que é o quê? É de Deus. Olha, isso daqui é de Deus, rapaz. Veio pra mim. Não é. Então o mundo tentará forjar o temor a homens no nosso coração, irmãos. Não duvidem disso. Essa é uma luta. E qualquer bondade da parte de Deus aqui deve nos fazer voltar para Ele somente, porque os estratagemas de Satanás vai tentar nos enganar. Então nós precisamos ver as mãos de Deus. John Owen, um puritano, ele disse assim, se o homem não está matando o pecado, se o homem não está matando o pecado, esse homem, certamente será morto por ele, pelo pecado. O pecado
sempre age. Se não estivermos matando, Ele estará nos matando. Essa é a grande realidade. E o convite da sabedoria é um convite de renúncia de si mesmo. Renúncia. É um convite para forjar temor a Deus no nosso coração, e para isso será necessária a renúncia de nós mesmos constantemente. Porque quando se renuncia a si mesmo, as mãos do temor ao homem não alcançam o nosso coração. Olha, eu te ofereço isso, mas eu não quero. Entenda, todos querem, mas eu te ofereço. Mas eu não preciso, cara. Eu não quero. Não quero. Não, mas você poderá fazer isso com a sua família se você tivesse. Mas eu não quero, eu não preciso disso. É até legal, mas não estou afim. Tem um livro escrito por John Crotos, Provérbios para Homens. Né? Ele trabalha o livro de Provérbios aplicado aos homens. Chama-se A Sabedoria de Provérbios para Homens. Ele diz assim, ó, o temor de Deus começa realmente a se desenvolver quando você percebe que, de fato, ficará diante desse santo e justo juiz e prestará contas de cada um dos seus ditos e dos seus feitos. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor, te damos graça, ó Pai, por tão maravilhosa instrução, alerta, não por causa do homem que fala, mas por causa da Tua palavra, que é sempre tão penetrante, tão prática. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça da Tua presença. Obrigado pelo dia do Senhor na Santa Comunhão. Que o Senhor alerte-nos, ó Deus, por favor. Alerte-nos. Nos dá um coração sensível ao Senhor e voraz na luta contra o mal. Nós precisamos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.